fazer o link. Walter, não estou conseguindo. Eu já consegui. Então, compartilha aí. Compartilhando. Não vim que no Pará. Vou fazer a obra nova que estão fazendo lá no Pará. Chegou? Chegou. Então, pode começar se quiser. Vamos começar, então. Boa noite, gente. Vamos começar aqui mais um programa antivírus, nosso programa número 25. Como todo mundo sabe, o objetivo do programa é debater a conjuntura. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre alguns temas mais gerais, fazer uma análise de conjuntura mais geral aí sobre esse ano e comentar um pouco sobre o orçamento que o governo Bolsonaro apresentou para ser executado pelo governo federal em 2021. Então, sem mais delongas, passo a palavra para Walter já dar início aí à nossa discussão. Walter. Maravilha. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma espécie de uma pequena introdução metodológica, né? Já que a gente está aqui num programa de análise de conjuntura. Tem diferentes maneiras de analisar a conjuntura, até porque há diferentes maneiras de compreender o que seja conjuntura. A nossa opção, nessas várias edições do Antivírus, tem sido falar dos conflitos que existem, né? Conflitos entre setores do aparato de Estado, conflito entre partidos, conflito entre correntes políticas, culturais, e sempre contrastando o que está acontecendo na realidade com as expectativas que nós ou que outros setores do partido têm, né, ou tinham. Né? E desse contraste, a gente vai apresentando algumas conclusões, ou que é preciso alterar as expectativas, ou que é preciso alterar a prática, ou que é preciso alterar os métodos de análise da realidade, e assim por diante. Bom, uma das expectativas é que, bom, estamos diante de uma sociedade perfeita, né? Dificuldades internacionais, dificuldades econômicas, dificuldades sociais, crise de saúde, crise para o clã Bolsonaro, que está sendo perseguido pela polícia, etc. Tudo isso, a expectativa é que provocaria um enfraquecimento do Bolsonaro. Mas até o momento isso não se verificou, ao menos se a gente levar em conta as pesquisas que têm sido divulgadas recentemente. Claro que o termômetro, as pesquisas, pode estar funcionando mal. Por exemplo, a pesquisa recentemente feita pelo Datafolha foi feita por telefone. E isso gera muita distorção. Entretanto, mesmo que a gente admita que essas pesquisas, que esse termômetro possa estar funcionando mal, o contato cotidiano nosso com a população indica que o mau humor das pessoas com o governo Bolsonaro está menor hoje do que estava há, digamos, 2 meses atrás, 3 meses atrás. Em junho, julho, o mau humor das pessoas com o governo Bolsonaro estava muito alto, né? E agora
houve uma redução nesse mau humor. Ou seja, independente de qual seja a extensão disso, qual seja a solidez disso, independente de qual seja a durabilidade disso, tem vários indícios de que a resiliência do Bolsonaro é um fato, não é uma invenção, né? Admitindo que isso seja verdade, quais seriam as causas desse fato, né? Em geral, dentro da esquerda, é muito comum que a gente comece essa discussão sobre a resiliência do Bolsonaro apontando para as causas mais profundas, as causas estruturais de médio prazo, e também falando das causas mais imediatas, mais conjunturais, mais superficiais, mais de curto prazo. Claro que o foco nosso aqui no programa é a conjuntura, mas é importante levar em conta o médio prazo, a estrutura, né? O panorama geral. E o fato é que a gente está diante de uma reestruturação do capitalismo brasileiro. Reestruturação não no sentido de que esteja mudando de estrutura, mas no sentido que está aprofundando as estruturas, aprofundando a dependência externa, aprofundando a desigualdade social, aprofundando o conservadorismo político. E o Bolsonaro é um instrumento, neste momento, desse processo, como o Collor foi ali atrás, né? No final dos anos 80, início dos anos 90. E também por isso, Bolsonaro conta com apoios significativos para fazer essa operação. Apoios no empresariado, apoio de instituições de Estado muito importantes e apoios em camadas significativas da população brasileira. E não é só no empresariado, nos setores médios. Ele também tem apoios expressivos, já demonstrou isso, em alguns setores populares. Até porque ele vocaliza um discurso que toca fundo nos medos, nos preconceitos, nas crenças de importantes camadas do povo brasileiro. E é também por isso, na nossa opinião, que ele, neste momento, vem aprofundando o que a gente chama aí de batalha dos costumes, né? É o tema dos direitos humanos, os direitos das mulheres, os direitos das crianças, o tema do racismo, da LGBTfobia, o debate sobre o Estado laico, voltou nas últimas semanas, né? Aquele episódio da criança tem a ver com isso, né? É preciso lembrar também que desde o golpe de 2016, as classes trabalhadoras e suas organizações políticas e sociais, nós estamos tendo que gastar muito tempo e gastar muita energia na defesa dos nossos espaços, dos nossos instrumentos, dos nossos direitos e liberdades. Claro que desde 2016 até agora, essa luta tem variado de intensidade, mas em nenhum momento deixou de ser uma luta defensiva. Nesse contexto, e em certa medida até paradoxalmente, a pandemia, ao invés de produzir um efeito pesado do lado de lá, ela também, ou principalmente, agravou as dificuldades do lado de cá, acentuou o caráter defensivo da nossa luta. E é nesse contexto que a gente deve enquadrar notícias graves, como, por exemplo, o que foi informado recentemente, que há uma queda recorde no número de trabalhadores sindicalizados, um aumento nas relações informais no mercado de trabalho, né? E uma queda recorde que se distribui desigualmente pelo país, mas é geral, né? Nesse sentido, o que a conjuntura atual está demonstrando é que nós continuamos na defensiva. Não é apenas que o Bolsonaro é resiliente, né? Mais exato seria dizer que ele continua na ofensiva. Mas como não há mal que sempre dure, em algum momento essa situação vai se alterar. E nesse sentido, cabe voltar novamente os olhos para o que está acontecendo na conjuntura, verificar quais são os pontos, as fontes de resiliência do Bolsonaro, tentar localizar onde estão os pontos débeis dele, pontos débeis que amanhã ou depois pode ser por onde a gente consiga romper, né, a resistência, romper o dique. E também ver onde estão os pontos fortes, que podem tornar as coisas ainda mais difíceis para nós antes que elas possam melhorar de conjunto, né? E o primeiro ponto débil do lado de lá é que tem um conflito nas elites. A gente volta e meia no programa vem comentando esse conflito, né? Tem muitas áreas de conflito, muitos pontos de conflito, muitas maneiras diferentes de interpretar esse conflito. O debate sobre frente ampla ou frente de esquerda tem a ver com isso, né? Os que consideram que os conflitos são mais profundos apostam numa aliança com o lado de lá. Os que acham que são mais superficiais não acreditam nisso. Agora, do ponto de vista conjuntural, tem um conflito importante que tem a ver com o Bolsonaro querendo recursos para se reeleger e o Guedes querendo
querendo reeleger Bolsonaro, cortando, né? Nesse momento, se materializa no debate sobre o teto de gastos, sobre a reforma administrativa, no debate sobre o Pró-Brasil, sobre a Casa Verde e Amarela, sobre a chamada Renda Brasil e sobre o orçamento 2021, que a Natália vai comentar a seguir. Existem duas possibilidades de desfecho nessa batalha, ou a derrota do Guedes, ou concessões mútuas entre eles. A gente não deve descartar uma situação que leve o Guedes a sair do governo, inclusive porque os indicadores econômicos do país são muito graves e Bolsonaro já deu seguidas demonstrações de ser capaz de tirar do seu governo ministros aparentemente tão poderosos quanto ele, mas que estão, em algum momento, mal na foto ou causando estresse com ele próprio. Entretanto, quando a gente olha a situação da economia, olha as contas do governo, olha os recursos que seriam necessários para atender os interesses eleitorais do Bolsonaro, a impressão que dá é que tem margem de manobra para que o Guedes, sem afetar o fundamental do programa ultraliberal, tem margem de manobra para ele contribuir para aquilo que o Bolsonaro quer. Recursos para se manter resiliente e, ali na frente, quem sabe, disputar com possibilidades a eleição de 2022. Isso não quer dizer, o fato de ter margem de manobra, não quer dizer que essa margem de manobra vai ser utilizada. A Natália vai comentar aqui o problema da ajuda emergencial, que dá um sinal oposto ao que a gente está falando. Certo? Aparentemente, eles não estão usando essa margem de manobra. Mas é importante a gente saber que existem, porque é importante a gente saber que o inimigo tem reservas estratégicas, para falar assim, né? E falando dessas reservas, tem uma que é importante e é bem paradoxal. Todos os sinais são de que a economia está chegando no fundo do poço, né? A desgraceira total. E, de novo, que nem no caso da pandemia, tem gente que interpreta isso como agora o Bolsonaro dança. Bom, só que, a julgar pelo que a gente aprendeu com outras situações na história, nesses momentos em que a economia está no fundo do poço, uma pequena retomada é muito barata, muito fácil e pode ter muitos efeitos positivos para quem está no governo. E, ligado a isso, em segundo lugar, tem setores do empresariado que estão resistindo muito bem à crise. E, portanto, tem uma certa gordura que pode ser aplicada nesse momento, especialmente nesse ambiente em que o mercado de trabalho está tão desfavorável para os assalariados, né? Além disso, apesar do grande déficit primário, o governo tem margem fiscal se quiser operar. Não vou aqui entrar nos detalhes, mas o governo tem margem fiscal, até porque, vamos sempre lembrar, os governos Lula e Dilma deixaram reservas internacionais que os economistas de esquerda diziam que não podia ser usado para nada, porque não pode, e que o governo aí usa com tranquilidade, né? Pois muito bem. E, por fim, tem uma expressão antiga que é Paris vale uma missa, né? Essa expressão, dizem, foi usada, entre outros, pelo próprio Napoleão. Mas, enfim, sei lá. Nessa hora da noite eu já não tenho tanta certeza assim quem falou isso em primeiro lugar. O fato é que, do ponto de vista do Guedes, pode ser muito vantajoso fazer concessões que garantam as privatizações. Ou seja, se o preço para privatizar as empresas públicas e para fazer uma reforma tributária regressiva for fazer algum, lembrar que os conflitos entre as elites não se reduzem a isso, né? A Natália vai falar mais desse aspecto do orçamento. É um aspecto muito importante, é o conflito econômico entre eles, mas o fundamental não é, quer dizer, não é só isso que é conflito importante entre eles. Tem dois outros conflitos que eu queria chamar a atenção para encerrar, que é a Operação Lava Jato e a eleição municipal de 2020. A Operação Lava Jato foi um dos instrumentos do tríplice golpe ocorrido entre 2016 e 2018. Não é trivial, portanto, que o Moro e o Daniel estejam deixando a ribalta, que outros caras da operação estejam se demitindo, que várias decisões da operação estejam sendo anuladas ou questionadas por instâncias superiores. Entretanto, é preciso cautela na análise, de novo, né? Do mesmo jeito que o impacto da pandemia e do mesmo jeito que a economia do fundo do poço, por si só, não vão tirar o Bolsonaro de cena, a situação da Operação Lava Jato, por si só, não significa um ponto positivo para nós. Primeiro que a gente já tem a experiência de como, na ditadura, a tortura foi uma política de Estado e depois
ficou sendo atribuída aos excessos cometidos nos porões, como se não fosse o Estado-Maior das Forças Armadas e do governo responsável pela política de tortura, aliás, assumida pelo Geisel naquela entrevista famosa que ela deu para o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. De toda maneira, eles estão meio que atribuindo os excessos ao Dallagnol, ao Moro, a não sei mais quem, mas os efeitos vão ser revertidos, né? O sistema vai pagar o preço. Segundo, nós já também vimos no pós-ditadura como se pode, ao mesmo tempo, é uma mágica, né? Considerar crime o que foi feito e não punir ninguém por esse crime. Então, tortura era crime, mas ninguém foi punido. O Dallagnol cometeu crime com PowerPoint, mas também não foi punido, né? Terceiro, a gente já viu como determinadas políticas terríveis são aparentemente execradas, mas os seus efeitos prosseguem no longo prazo. De novo, a tortura foi um método utilizado durante a ditadura e continua sendo utilizado depois como método de, entre aspas, investigação policial, né, contra os pobres, contra os presos comuns, etc, etc. Ou seja, a gente não deve confundir a crise da Operação Lava Jato com o fim da judicialização da política, e a gente não deve confundir a crise da Operação Lava Jato com o fim da partidarização da justiça. Tem aí o caso Witzel para confirmar. Tem vários sinais que o Ministério Público, a Polícia Federal e outros ramos do aparato judiciário vão continuar sendo utilizados como polícia política, né, a serviço da classe dominante ou desse ou daquela fração da classe dominante. Sem falar do papel da mídia, né, e sem falar da manipulação criminosa para fins político-eleitorais do cadastro da ajuda emergencial. E, finalmente, tem algumas questões chaves, né? Por um lado, os processos e as condenações de Moro contra Lula vão ser anulados. Dizem que o Celso de Mello volta agora dia 11. Vai ser colocado em pauta? Vai ser anulado? E, de outro lado, os direitos do Lula vão ser restituídos, então? E se forem, quando, hein? Quando? Depois da próxima eleição presidencial? E, por outro lado, Bolsonaro e seu clã vão continuar sendo protegidos pelas instituições? Até quando, né? Então, sobre a Operação Lava Jato é isso. Sobre a eleição municipal de 2020, o quadro, na nossa opinião, segue exigindo muita atenção. Primeiro, porque a pandemia faz com que essa eleição ocorra em condições excepcionais. Portanto, os parâmetros a partir dos quais a gente faz previsões, parâmetros que foram extraídos de eleições anteriores, podem não estar funcionando tão bem agora. Segundo, tem mudanças nas regras. É o primeiro teste do fundo público para campanhas municipais, fim de coligações proporcionais, tempo menor de campanha, alteração na data da eleição. Em terceiro lugar, essa eleição vai ser, em alguma medida, um julgamento popular sobre o governo Bolsonaro. Mas o veredito popular vai ter várias mediações. Entre outros motivos, como a gente já falou no antivírus passado, porque não tem um partido ou uma coligação que seja, em todo o território nacional, o porta-voz do bolsonarismo. Portanto, vai ter muito espaço para uma guerra de interpretações sobre o resultado da eleição. E, embora não exista um partido ou uma coligação claramente identificada com o bolsonarismo, o contrário existe. Ou seja, o resultado que o PT obtiver nas eleições de 2020, o resultado que o PT vai obter nas eleições de 2020, vai ser facilmente quantificável. E esse resultado, a depender de qual for, vai ser minimizado ou vai ser maximizado como parte da batalha de versões acerca do resultado das eleições municipais. E é por isso que o tema da nacionalização, tá certo, das campanhas é tão importante, né? Na nossa opinião, a resposta para essa situação é nacionalizar o debate, né? E uma coisa é certa, com isso eu vou encerrar. Independente do que seja como se resolve o conflito sobre a política econômica, independente de como se desenvolva o debate sobre a Lava Jato, independente de qual seja o resultado das eleições de 2020, uma coisa é certa: a vida da maioria do povo segue terrível e, sob o governo Bolsonaro, não vai melhorar. Em parte devido ao desemprego, em parte devido à queda na renda, em parte devido à desassistência por parte do Estado, em parte devido aos efeitos da pandemia, tá certo? E tudo isso tem que ser levado em conta. Por isso, inclusive, tem que nacionalizar o debate, né? E é claro que a gente fica num certo, como eu ouvi do senador Humberto Costa, corretamente, ele falando que é um certo dilema, né? Porque a gente sabe que pode acontecer de novo o que já aconteceu na questão da ajuda emergencial. A gente pressionar para flexibilizar o teto de gastos e o resultado ainda ser o Bolsonaro flexibilizar menos do que a gente pede,
usar mal os recursos e ainda se beneficiar politicamente disso. Esse risco existe, mas esse risco não se resolve assumindo uma postura inaceitável, que nós não vamos assumir nunca, de, bom, não vamos ser favoráveis a aumentar recursos, a garantia. Não, ao contrário, nós vamos fazer de tudo para reduzir o sofrimento do povo. E a saída é radicalizar a oposição, tá certo? Radicalizar a defesa do fora Bolsonaro, radicalizar a demarcação programática em todos os terrenos, de maneira que a gente luta pela extensão do pagamento de R$600, vamos lutar por melhorar ao máximo o orçamento de 2021, vamos lutar contra o desemprego, vamos lutar para que não haja retorno às salas de aula enquanto não houver condição sanitária adequada, vamos lutar para que tenha socorro financeiro para municípios, estados, pequenos e médios empresários, para que o SUS funcione, para que o SUAS funcione, para que se garanta o atendimento para as milhares e milhares de mulheres que necessitam interromper a gravidez, tá certo? Que precisa, a população que precisa por conta do tema da pandemia, e assim vai. Né? A gente tem que deixar claro no debate político que os problemas que o povo vive não são produto de uma tempestade inesperada que caiu no país, é um projeto que esse governo Bolsonaro está implementando, projeto esse que foi devidamente sinalizado naquele discurso histórico que a presidenta Dilma Rousseff fez no 31 de agosto de 2016, há pouco mais de 4 anos, tá certo? Quando o golpe se consumou de vez. Lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui sobre a conjuntura nacional ainda tem que ser enquadrado, não vamos fazer isso aqui, evidentemente, tem que ser enquadrado no cenário mundial. Né? A situação mundial está se tornando cada vez mais conturbada. Quem acompanhou o noticiário internacional viu coisas que não se viu há muito tempo, de jatos americanos interceptados por jatos russos. É um negócio assim, nós estamos num cenário internacional no mundo, na América Latina, uma situação econômica, uma situação política, uma situação militar, que certamente vai ter desdobramentos e efeitos aqui dentro também. Mas isso é o que eu queria falar para abrir aqui a discussão e passo então a palavra para a Natália falar do orçamento 2021. Então, boa noite de novo para todo mundo que está assistindo a gente. Antes de começar a falar, só dizer que tem realmente um problema aqui no som de Walter, que a gente não sabe, né, do que se trata. Se alguém tiver algum palpite, estão me silenciando, comentar, esse é o problema. Não, tem uma interferência, né? Então, eu creio que só acontece aqui no antivírus. Nas outras lives que ele faz, pelo menos as que eu já vi, não acontece. Então, enfim, não sei qual é o problema, mas vamos tentar solucionar ele para a próxima semana ficar melhor. De toda forma, deu para entender, né, tudo que foi falado. E é nesse ambiente que Walter colocou aqui para a gente, nesses primeiros 20 minutos de programa, que foi apresentado o orçamento da União para 2021. Ou seja, a previsão de quanto e de como o governo vai utilizar os recursos do orçamento público nas diversas áreas do Estado brasileiro, do ponto de vista da federal. Então, a primeira coisa que eu queria comentar sobre isso é sobre o reajuste do salário mínimo, né, que pelo segundo ano não vai implicar em um ganho real para quem recebe o salário mínimo ou recebe o seu salário com base no salário mínimo, né? O valor vai R$ 1.067, que é um reajuste apenas pela inflação, né? Um aumento de R$ 22. É um valor menor até do que o que tinha sido estimado pelo próprio governo antes, que era o valor de R$ 1.079, com um aumento de R$ 34. Então, essa é a primeira coisa a comentar sobre esse tema. A segunda coisa que eu queria comentar é que o governo está prevendo um crescimento do PIB de 3,2% para o ano que vem, para o ano de 2021. Né? Lembrando duas coisas sobre isso, que o ano passado a gente teve um crescimento de 1,1% do PIB, que ficou conhecido como o PIBinho, e também que ainda tem muita controvérsia, mesmo entre os economistas mais conservadores,
se esse crescimento de 3,2% que o governo está prevendo vai realmente ocorrer. Então, dito isso, eu vou colocar aqui algumas informações acerca do orçamento por área, né? Uma das principais coisas que chama atenção na análise da peça do orçamento é a diminuição dos valores discricionários para a saúde e educação. É isso mesmo. A gente sabe que o ano que é muito provável que ainda estejamos em pandemia, que não tenha ainda uma vacinação massiva, pelo menos não no início do ano, no primeiro semestre, enfim. E com ou sem segunda onda, isso vai ser provavelmente uma realidade, né? Além disso, deve ter uma espécie de rebordosa em relação aos serviços de saúde que tiveram que ter o seu uso reprimido nesse ano de 2020. E mesmo assim, o governo Bolsonaro está reduzindo os recursos discricionários na saúde, né? Uma redução de mais de 12%, algo em torno de 2.258 bilhões de reais a menos no orçamento da saúde, comparando ao que estava previsto para esse ano. Só que essa diferença fica ainda maior se a gente comparar com o que hoje, por causa do estado de calamidade e da flexibilização do teto de gastos, está de fato sendo usado, né? Está sendo possível de ser usado na saúde, né? Hoje, em 2020. Se comparar com o que de fato está sendo usado hoje, para o ano que vem a gente vai ter quase 40 milhões a menos, né? Então, o orçamento, formalmente, ele prevê 2 bilhões e 258 milhões a menos, e se comparar com o que está sendo gasto esse ano, fica 40 bi. Então, essa é a realidade da saúde, né? Diria que essa seria a principal área que a gente pode destacar em relação ao orçamento diante da situação do mundo e do país atualmente sobre saúde. Na educação, vai ter uma redução também, né, de mais de 8%, ou seja, 1.882 bilhões de reais a menos do que em 2020 nos gastos discricionários. Enquanto isso, enquanto reduz os gastos, os recursos disponíveis para os Ministérios da Saúde e da Educação, em áreas como a agricultura e a defesa, vão ter aumento da verba discricionária em mais de 16%. Então, o Ministério da Defesa, por exemplo, vai ter cerca de 1,5 bilhão a mais de recursos, né? Pelos valores, daria até para dizer que ele tirou da educação e colocou no Ministério da Defesa, ou seja, na mão dos militares, né? Tem outras quedas também em áreas importantes no orçamento, como, por exemplo, o meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente tem queda, né? O desmatamento agradece. O Ministério da Cidadania, onde estão boa parte das políticas sociais, também teve diminuição dos recursos. E também, só para exemplificar, o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Que teve uma queda de quase 30%, que também atinge as universidades e atinge a pesquisa de uma forma geral no Brasil. Então, um outro registro ainda sobre o orçamento que eu acho importante fazer é que teve um aumento no valor destinado ao Bolsa Família. Isso, de um lado, pode ser parte da preparação do terreno, digamos assim, para o Renda Brasil, mas o que está sendo analisado pela maior parte das pessoas é que é um aumento insuficiente para implantar um programa como esse que se está falando, né, com o perfil desse tal de Renda Brasil, e também insuficiente porque tem uma expectativa de aumento muito, muito grande da quantidade de famílias que ainda no ano que vem vão estar em situação de extrema pobreza e, portanto, preenchendo os critérios para receber enfim, que hoje recebem o auxílio emergencial, né, e que vão continuar nessa situação de ter o direito a receber, seja o Bolsa Família, seja o Renda Brasil. Então, é um aumento, mas que ainda é bastante insuficiente diante da realidade do país, né? E é bom atentar para o seguinte, né? Além da redução do valor do auxílio emergencial, que foi anunciado essa semana, né, a gente tem informações que
pessoas que recebiam outros benefícios foram cadastradas automaticamente no auxílio emergencial. A gente sabe que com Bolsa Família isso aconteceu, mas tem aparecido informações de que com outros benefícios também, né? Isso, em alguns casos, teve como consequência a redução do valor que a pessoa recebia. Por exemplo, quem recebe auxílio reclusão, né? E isso, além de ser grave por si só, na prática diminui o benefício, né, como eu disse, para algumas pessoas, também indica uma situação burocraticamente complicada daqui para frente, assim, nos próximos meses e até no ano que vem, porque com o encerramento do auxílio emergencial, que deve acontecer em 2021, né, tem a possibilidade de muita gente acabar descadastrada automaticamente dos seus benefícios anteriores, né, e aí, enfim, é muito complexo o que vai acontecer em torno disso, né? Tem um imbróglio aí instaurado no governo acerca do futuro do auxílio, do valor, né, dos programas de transferência de renda de uma forma geral, que é importante a gente acompanhar, porque, obviamente, tem consequências sobre a disputa política, né, em torno da aprovação do governo, sobre o tema reeleição, sobre o tema teto de gastos, como o Walter já falou aqui. E sobre isso, eu queria fazer só um parênteses aqui, porque desde ontem eu estou vendo muita gente preocupada com um fato que aconteceu aqui no Facebook, né, que foi a viralização de uma postagem de um deputado, se eu não me engano, do partido Avante, que cobrou do governo, de forma bem enfática, a manutenção dos R$600, né, do valor do auxílio dos R$600. E aí muita gente de esquerda preocupada, porque essa viralização teria passado a impressão de que a esquerda estaria sem falar sobre isso, ou falando pouco, enfim. Claro que eu não chequei página por página de todo mundo de esquerda, mas o que eu sei, o que me disseram é que, enfim, quase todos, ou se não todos, os nossos deputados, por exemplo, falaram sobre o assunto, fizeram postagens, denunciaram, certamente alguns fizeram mais do que postagens nas redes, e certamente também os perfis aí das nossas organizações, partidos, movimentos também se posicionaram sobre esse assunto da diminuição do valor do auxílio emergencial, né? Então, assim, é claro que tem bloqueios contra nós, de diversos tipos, né? Seja pelas próprias plataformas aqui, como o Facebook e outras, seja pela mídia tradicional, Globo e companhia. E também é óbvio que a gente tem que reconhecer que a gente tem muitas debilidades no terreno da comunicação, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, que esse fato me chamou a atenção, esse fato da viralização da postagem desse deputado sobre R$600, é o seguinte: as nossas dificuldades políticas não existem, na minha opinião, exclusiva ou principalmente por causa da forma, da intensidade ou dos mecanismos que a gente usa para se comunicar, né? Eu acho bastante revelador o que aconteceu ontem, né? Que uma viralização de postagem da direita em defesa do auxílio cause em alguns setores entre nós um desespero aparentemente mais intenso do que aquele desespero que deveria ser provocado pela nossa desconexão com a vida real de parcelas importantes da classe trabalhadora, né? Isso sim precisaria e precisa, e a gente deve, enfim, deve nos causar um desespero cotidiano, né? Acho que o que deve nos incomodar é a conexão que a direita estabelece, né, especialmente a extrema-direita, com vários setores populares, por exemplo, através de igrejas conservadoras que fazem trabalho de base cotidiano nas periferias do país, né? Então, enfim, a gente tem que pensar que quando chega uma postagem de direita ou uma fake news nas pessoas do povo e isso é aceito, né, é preciso se perguntar sempre em que ambiente offline existe para que essa informação seja assimilada e incorporada como verdade ou como uma opinião, né? Então, enfim, aí já é outro debate, né? Eu fecho parênteses sobre isso, mas eu não queria deixar de comentar isso, Walter, porque eu acho que tem relação com toda essa discussão em curso sobre o auxílio emergencial, sobre quem capitaliza o auxílio emergencial, quem acumula apoio
por causa dele, quais são as narrativas em torno desse assunto e coisas do tipo, né? Então, para encerrar, um último comentário importante que acho que tem que ser feito sobre o orçamento 2021, você já falou um pouco também sobre isso, é sobre o teto de gastos, né? Existe, como a gente está acompanhando aí, uma batalha no governo e também na direita como um todo, sobre a manutenção ou não do teto de gastos. Há quem diga que ele já não será mantido, não será mesmo mantido, né? O que falta decidir é como ele será quebrado, mas o orçamento, a peça de orçamento que foi apresentada pelo governo ao Congresso agora nessa semana, ao menos formalmente, passa a mensagem de que o teto de gastos está mantido, né? Obviamente não dá para saber se essa batalha no interior do governo se encerra com a apresentação do orçamento, até porque sempre tem formas de flexibilizar o teto, por exemplo, com a prorrogação do estado de calamidade, é uma possibilidade, mas até agora, é importante se dizer isso, o teto está mantido. Isso é importante a gente falar porque o governo muda de discurso, né? Visivelmente teve uma mudança de discurso aí nos últimos meses, promete Renda Brasil, promete o programa habitacional, lá o Casa Verde e Amarela, promete investimentos em obras, mas isso não aparece no orçamento, né? Preciso ficar nítido, que todo mundo sabe que isso não está no orçamento que o governo apresentou, e, além disso, para completar, estão pairando, aí, e agora já não estão pairando assim, né, ganhando mais concretude, temas como o da reforma administrativa, que é uma ameaça de desmonte do Estado, que faz Paulo Guedes salivar, mas ficou na gaveta aí com o início da pandemia, né? E uma espécie de primeira etapa, como eles estão chamando, da reforma administrativa, foi apresentada hoje pelo governo, né? Uma proposta que acaba com progressões no serviço público, cria dificuldades para a estabilidade dos servidores, abre margem para demissões por motivação política, é importante que se diga isso. Enfim, inicia um verdadeiro desmonte ao prever redução de carreiras, de cargos, de órgãos, inclusive por decreto, né? E o governo está prometendo ainda mais coisas, ainda mais 2 etapas, né? Dividir a reforma administrativa em 3 etapas. Enfim, eu acho importante explicitar algumas dessas coisas que a gente falou aqui hoje, porque tem muita gente achando que os fatos e os discursos recentes, principalmente por parte do governo, indicam algum tipo de mudança mais profunda na concepção do governo, né? Há quem diga que Guedes estaria por um fio, por exemplo, ou que Bolsonaro estaria migrando do ultraliberalismo para um desenvolvimentismo populista, digamos assim. Bom, isso até pode vir a acontecer, mas, pelo menos por enquanto, os fatos são esses que a gente falou aqui, né? O orçamento, a manutenção do teto de gastos, a proposta de reforma administrativa, indicam exatamente o contrário, né? E eu repito, claro que sempre algo de diferente pode acontecer, mas até agora o que está posto, né, é que mesmo a eventual ampliação de um programa de transferência de renda pelo governo, se for feita, vai ser feita à custa de retirada de direitos, né? Então, obviamente, não se faz sem desgaste, né? E, além disso, em se mantendo a redução do auxílio emergencial para o valor de R$300, como está dado hoje, né? Porque, enfim, a medida provisória, quando ela é apresentada, ela já tem validade imediata, então, se não for alterado, a próxima parcela já vai ser de R$300, e também, se forem mantidas as atuais previsões para a economia como um todo, a tendência é de aumento da pobreza, aumento da desigualdade, não aumento real do salário mínimo, como eu falei no início, né? Ausência total de uma política de emprego, né? Uma alta precarização, uma diminuição de postos formais, e é por tudo isso que a gente considera bastante relevante acompanhar esse debate sobre o orçamento, né? A gente trouxe aqui alguns elementos iniciais sobre o orçamento para análise de alguns pontos e, enfim, tentar conectar isso com os outros fatos relevantes aí nessa conjuntura para entender as movimentações que estão mesmo em curso no governo Bolsonaro hoje. Então, era isso que eu queria falar.
Walter, sobre essa questão do orçamento de 2021. Se você quiser completar alguma coisa, a gente abre aí. Não tem nenhuma pergunta. Na verdade, eu queria fazer uma ênfase que está presente na tua fala e estava presente na minha também. Esse governo não vai cair sozinho, como muitas vezes ficou parecendo no discurso de algumas lideranças de esquerda, como se o governo fosse se desgastar, fosse sangrar sozinho, tropeçar nos seus próprios erros. Era muito comum, eu peço que vocês lembrem as coisas que se escreveu e que se falou nos últimos 12, 13, 14, 15 meses, né? Bolsonaro está cometendo vários erros, Bolsonaro está se isolando, Bolsonaro não sei o quê. E a vida está mostrando que não é bem assim, né? A vida está mostrando que precisa de política. Sem luta política por parte da oposição, não vai. E, nesse sentido, o debate sobre o orçamento é muito importante, porque o debate sobre o orçamento vai permitir que fique claro para a população as diferenças que existem. Era só isso que eu queria falar. Certo. Então, acho que é isso. A gente encerra aqui o programa de hoje. Né? A nossa ideia a partir de agora é tentar fazer programas um pouco mais curtos, né? Fazer programas de, enfim, 30, 40 minutos, foi o que a gente fez hoje, um programa de 40 minutos, já que está todo mundo aí tão cheio de atividades virtuais, isso alivia um pouco para quem quer acompanhar o conteúdo do programa inteiro. Então, Walter, quer falar alguma coisa? Lembrar do grito grito dos excluídos e das excluídas, inclusive dos de som, que vai ser agora no dia 7. Certo, lembrando do grito dos excluídos e explicando também, gente, eu tinha falado no último programa, acho que nos 2 últimos, que a gente ia ter o Contramola hoje, que é o nosso programa de debates estratégicos, mas a gente se confundiu e não vamos fazer porque está tendo um curso da ELAP sobre Trotsky e Stalin. E como se trata de um debate estratégico, né, a gente já fez isso em outro momento, quando teve cursos da ELAP nesse mesmo horário, das 21 às 23, a gente não vai competir. Então, a ideia é que todo mundo fique com o horário liberado para quem tiver interesse assistir a aula sobre Trotsky e Stalin, que hoje eu não sei qual é o tema, Walter, mas se você quiser fazer a propaganda aí do tema de hoje. Acho que travou. Bom, então é isso. Vamos encerrar e até a próxima semana.